Bom, pessoal, então vamos lá continuar o nosso conteúdo da matemática básica, é a parte de matemática financeira que a gente está trabalhando. E hoje a nossa aula está direcionada ao tópico de razão. O que vem a ser uma razão? Bem, definição de razão. Sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente A sobre B ou A, dois pontinhos B. O que significa isso? Isso significa quociente, nada mais é do que uma divisão. Por isso que eu posso escrever quociente na forma de uma fração, como aparece A e esse traço B. Ou então eu posso escrever A, dois pontinhos B. Esse dois pontinhos nada mais é daquele símbolo de divisão que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Tá certo? Então, toda vez que eu falar a razão de um número para outro, então eu coloco esse número sobre o outro na ordem que o texto estiver dizendo lá, estiver escrito. A leitura, como é que nós devemos ler uma razão? Então, nós podemos ler razão de A para B, ou A está para B, ou somente A para B. Observem que a razão tem que seguir uma determinada ordem. Por que uma determinada ordem? Então, pela seguinte explicação. Os termos de uma razão são conhecidos como grandezas e recebem nomes especiais. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número chama-se consequente. Tá? Então, observe que eu tenho que obedecer essa ordem aí, a ordem das grandezas. Ah, professor, o que é uma grandeza? Ora, uma grandeza pode ser velocidade, uma grandeza pode ser tempo, tá? Pode ser deslocamento, pode ser qualquer coisa relacionada à matemática, nós chamamos de grandeza. Nesse assunto de razão, esses números que vão aparecer lá, nada mais é do que uma grandeza. Então, se eu tenho A sobre B, eu digo que o A, que é o primeiro termo, ele é chamado de antecedente. E B, que é o segundo termo, ele é chamado de consequente. Lá no início da definição, estava escrito que o B tem que ser diferente de zero, ou seja, o B, que é o consequente, ele nunca pode ser zero. Por que ele nunca pode ser zero, professor? Porque isso é um quociente, isso é uma divisão. Então, eu não tenho como determinar uma divisão por zero, certo? Uma divisão por zero é algo indeterminado. Então, esse B, ele nunca pode ser o quê? Zero. Olha o primeiro exemplo. Numa partida de vôlei, Cláudia acertou 9 saques dos 10 que executou. Então, como eu posso trabalhar isso como sendo uma razão? Então, eu digo o seguinte: para comparar o número de saques que deram certo com o total de saques de Cláudia, podemos usar uma fração. Então, a razão nessa situação vai ser o número de saques certos sobre o total de saques. Então, quantos saques ela acertou? 9. Quantos saques ela executou? 10. Então, a razão entre o número de acertos e o total de saques é o quê? 9 sobre 10. Então, ó, observe que ficou algo parecido com A sobre B. Só que agora eu tenho dois números aí, o 9 sobre o 10. Porque a ordem está dizendo número de saques certos sobre o total de saques. Ela acertou 9 e ela tinha executado 10. Algumas interpretações. Nós podemos dizer o seguinte, que a cada 10 saques ela acerta 9. Ou a razão entre o número de acertos e o total de saques
é de 9 está para 10 ou somente o que? 9 para 10. Então, se você tivesse uma questão que envolvesse essa situação, então, se quisesse, qual a razão entre o número de saques certos e o total de saques? Aí você colocaria o quê? 9 sobre 10. Acabou a história. Isso que significa o quê? Uma razão. Mais um exemplo. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Olha a pergunta. Qual a razão entre o número de vagas e o total de candidatos? Observem a ordem. Ele falou número de vagas e o total de candidatos. Então, como é que eu vou escrever essa razão? Então, a razão vai ser, número de vagas sobre o total de candidatos. Então, sempre tem que obedecer à ordem do texto, do comando da questão. Ora, o número de vagas, quanto é que é? 120, está dito lá no enunciado. O total de candidatos, 240, também está dito lá no enunciado. É só ler com atenção e a ordem é você que vai colocar de acordo com o enunciado da questão. Bem, 120 sobre 240, nós observamos que é uma fração, tá? Em se tratando de questões do Enem, de questões de vestibular, de questões de concurso público, que são questões objetivas, você tem que marcar a alternativa correta, certo? E nessa situação, 120 sobre 240, provavelmente não terá lá para você marcar a sua alternativa. Por quê? Porque é um tipo de fração que dá para ela ser simplificada, tá? Nós vimos isso na parte de porcentagem. Toda fração, quando puder ser simplificada, você tem que simplificar. O que significa simplificar uma fração, professor? É dividir tanto o de cima quanto o de baixo por o mesmo número. Nesse caso, é dividir o 120 e o 240 por o mesmo número até terminarem as possibilidades de divisões. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir tanto de cima quanto de baixo por 10. 120 dividido por 10, quanto é que vai dar? Vai dar 12. 240 dividido por 10 vai dar o quê? 24. Então, olha, observa como é que vai ficar. 12 sobre 24. Mas observem que 12 e 24 também dá para dividir. Eu já posso dividir tanto de cima quanto de baixo por 12. Então, dividido por 12, 12 dividido por 12 vai dar 1. 24 dividido por 12 vai dar 2. Então, olha o resultado final. 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2, nós também já tínhamos conversado lá na parte de porcentagem. Nós chamamos de fração irredutível. É uma fração que não pode mais ser simplificada. Então, essa é a resposta aqui, final. Então, em se tratando de uma questão de concurso público, Enem, vestibular qualquer, uma prova objetiva, a resposta que vai aparecer lá é 1 sobre 2, tá? Uma interpretação desse resultado. Então, a gente diz o seguinte, dizemos que para cada vaga há 2 candidatos, ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 2. Então, é isso que geralmente acontece nos concursos públicos. Aí, eu tenho uma determinada quantidade de vagas e eu tenho uma quantidade de inscritos. Aí, nós tiramos o que? A razão entre o número de vagas e o número de inscritos. Nessa situação, aí eu concluo o seguinte, que eu tenho uma vaga somente para 2 candidatos, ou seja, 50% de chance, já voltando no estudo lá de porcentagem. Outra situação. Observe a imagem a seguir e determine a razão entre. Então, observe que tem uma quantidade de balões aí, então vem as perguntas. Então, você tem que observar a quantidade de balões,
quantos balões vermelhos tem, quantos balões amarelos, quantos balões pretos, que pode ser aí que venha a questão. Então, olha a pergunta da letra A. Determine a razão entre o número de balões vermelhos e o total de balões. Então, ele quer somente que você analise os balões vermelhos e o total de balões. Ora, se você contar quantos balões vermelhos tem? 4. E depois você conta o total de balões nessa situação. Observem a ordem. É balões vermelhos e o total de balões. Então, olha como é que vai ficar. 4 sobre 10. Por quê? Tem 4 balões vermelhos. E qual é o total de balões? 10. Então, 4 sobre 10 é a razão. Mas, de novo, observe que eu posso simplificar. Por quanto dá para dividir os dois? Os 2 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, minha resposta será o quê? 2 sobre 5 ou 2 quintos. Fazendo ou lembrando da leitura de frações. Então, eu digo que a razão entre o número de balões vermelhos e o total de balões é de 2 quintos ou 2 sobre 5. Basta você contar a quantidade de balões vermelhos e o total de balões que aparece nessa situação. Outro exemplo, outro item. O número de balões pretos e o total de balões. Agora ele quer que você veja o número de balões pretos e o total de balões. Ora, quantos balões pretos tem? Se você for contar, tem 3 balões. E o total? Também é 10. Então, a resposta, 3 sobre 10, ou 3 o quê? Décimos. Observem que 3 sobre 10 não dá para simplificar. Por quê? Porque tanto o 3 quanto o 10, eles não têm um divisor comum. Lembre-se que para eu simplificar uma fração, eu sempre tenho que dividir por o mesmo número. E 3 e 10, eles não têm divisores do que comuns, diferente do 1, no caso. Item C. O número de balões amarelos e o número de balões vermelhos. Já tem uma diferença aí. Ele quer a razão entre o número de balões amarelos e o número de balões vermelhos. Então, siga a ordem. Quantos balões amarelos tem? Se você for contar, tem o quê? 3. Quantos balões vermelhos tem? Ele não quer o total de balões, é quantos balões vermelhos tem. Se você for contar, tem 4 balões vermelhos. Então, como é que vai ficar? 3 sobre o quê? 4. Fazendo a leitura de fração, então eu tenho 3 quartos aí. Tá? Então, observem que depende do comando. Na letra C, é balões amarelos e balões o quê? Vermelhos. Tá? Então, fica o quê? Somente o quê? 3 quartos ou 3 sobre 4. E também não tem como o quê? Simplificar essa fração aí. Então, essa é a nossa resposta já final. Mais um exemplo, nesse caso, olha uma questão que eu achei do Enem, tá? Que é referente ao assunto de razão. Olha o que está dizendo, questão 140 do Enem. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, eu tenho um setor, e esse setor 3 está dizendo que as cadeiras escuras estão reservadas, ou seja, elas já foram vendidas. E as claras não foram vendidas. É isso que a questão que o desenho está te informando.
Aí vem a pergunta da questão. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas. Então, olha a ordem. É a quantidade de cadeiras reservadas. Aí, a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras do mesmo setor. Então, qual é a razão que ele quer? É as cadeiras reservadas e o total. Então, primeiro eu vou contar quantas cadeiras reservadas tem, ou seja, quantas cadeiras escuras tem aí. Então, se você for contar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Então, se você for contar de 1 a 1, 17. Então, você já sabe quem é o antecedente, quem é o número que está em cima. É 17. Se você observar as alternativas aí, ó, as únicas respostas que tem 17 em cima é a letra A e a letra B. As demais têm 53 e tem 70. Então, você descarta a letra C, D e E, porque ele quer a razão da quantidade de cadeiras reservadas e o total de cadeiras. Então, se você já sabe que tem 17 cadeiras reservadas, você já sabe que o número de cima é 17. Então, você vai ficar com a letra A e com a letra ou com a letra B. Mas aí o que vai diferenciar é porque ele quer em relação ao total de cadeiras. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que contar quantas cadeiras tem nesse setor aí. O total, tá? Não tem que se preocupar se é reservado ou se não for vendido. É o total de cadeiras. Então, se você for contar, observem que nesse desenho aí, ó, que nesse desenho ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem 10 linhas aqui, tá? Ou 10 colunas, tanto faz. E aqui você tem também o quê? 7 linhas ou colunas. Você que verifica isso aí. Ora, então, se você tem 10 fileiras de cadeiras e cada uma tem 7, cada fileira tem 7, então vai ter um total de 70 cadeiras aí. Então, qual é o total de cadeiras? 70. Então, qual vai ser a razão? Então, o número de cadeiras reservadas sobre o total de cadeiras vai ficar o quê? 17 sobre 70, que é o total de cadeiras. Resposta alternativa, letra A, 17 sobre o quê? 70. Observem que foi uma questão ó, que caiu no Enem, mas ó, foi só você contar o número de cadeiras reservadas e o total de cadeiras.